O vídeo começa com Joel abordando essa mulher. Ele a elogia, dizendo que achou ela muito linda e tenta obter a atenção dela. Ela agradece o elogio e Joel pergunta para ela se ela tem namorado. Então ela fala que sim, que tem namorado. Joel fala que está tentando fazer novas amizades e que está procurando um lugar para comer e convida ela para ir com ele. Mas como já é esperado, ela rejeita o convite. Na sequência, ele fala que tem uma reunião de negócios agora e que vai ter que ir embora e pergunta se eles podem continuar a conversa mais tarde e pergunta para ela se pode pegar o telefone dela. Então, ela fala que não acha uma boa ideia. Joel fala que eles podem se encontrar em uma outra ocasião. Então ele pega na mão dela e fala seu nome e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da Lamborghini, num passe de mágica, ela muda de ideia, desce do carro e vai toda arrependida falar com ele. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e fala que é um ótimo carro. Ele confirma que sim e pergunta se ela gosta de carros esportivos e se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. Ela fala para ele que não. Então ele fala para ela se sentar no carro e ver como é uma Lamborghini por dentro. Depois de se sentar na Lamborghini, ela pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. E ele responde agora que vai pensar depois de ter sido rejeitado por ela. E ele fala que se ela quiser sair com ele, ela vai ter que dançar para ele. Então ela faz do jeito que ele falou. Joel fala que ela dançou bem e que ele vai levar ela para casa e chama ela para entrar no carro. Mas assim que ela senta no carro, ele fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro, ou seja, interesseira, e fala que não vai sair com ela, e manda ela sair do carro. E ela sai do carro com raiva e acaba se dando mal. Nesse vídeo, o YouTube Daniel aborda essa garota e fala que é um prazer conhecê-la e pergunta como ela vai. Ele pergunta se ela estava fazendo compras na loja ali do lado e ela responde que sim. Ele pergunta se ela é daqui e ela fala que faz pouco tempo que se mudou para a cidade. Na sequência, ele fala que vai ser direto com ela e fala que achou ela muito bonita e pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que não acha uma boa ideia. Ele fala que quer fazer novas amizades e conhecê-la melhor. Ela fala para ele que não quer se relacionar com ninguém e que eles são muito diferentes e dá um fora nele. Ele pergunta como eles são diferentes e pergunta se há alguma coisa a ver com ele que ela não gostou. E ela responde que é a forma que ele está vestido e fala que a máscara dele parece uma calcinha. Ele pergunta para ela se ela não quer dar uma chance para ele por causa das roupas simples dele e da máscara dele que parece uma calcinha. E ela responde que sim. Ela pede desculpas por ser sincera e fala que é melhor falar isso e poupar eles de perderem tempo. Ele fala que ficou triste com a resposta dela e fala que nunca ouviu isso de ninguém. Na sequência, ele fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini azul. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele indo em direção à Lamborghini, na mesma hora pergunta para ele se o carro é dele e fica maravilhada com o carro. E ele confirma que sim. Então, ela fala que achou que ele era diferente, mas que agora mudou de ideia e pergunta se ele não quer sair com ela. Ele fala que sim e pede para ela entrar no carro. Lá dentro do carro, ele fala que vai ser sincero com ela e fala que odeia a mulher interesseira
e que não quer mais nem olhar para a cara dela e manda ela dar o fora do carro dele. Ele ainda fala que ela deveria usar máscaras porque ela está horrível e ela sai do carro e acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma BMW i8 e vai levar a interesseira para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa morena. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está, qual é o nome dela e tenta se apresentar para ela. Porém, ela nem pega na mão dele e não demonstra nenhum interesse. Ele pergunta para ela por que ela está com tanta pressa e fala que está tentando pegar o telefone dela. Porém, ela fala que tem namorado e que não pode passar o telefone dela. Nate fala que tudo bem e vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da BMW, na mesma hora vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Ele confirma que sim e mostra para ela o pingente de ouro que ele tem e deixa ela ainda mais impressionada. Ele fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades porque não conhece ninguém. Ela fala para ele que se ele quiser, ela pode mostrar um pouco da cidade para ele. Nate fala que sim, mas pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala para ele que falou aquilo porque estava com pressa. Depois de alguns minutos de conversa, Nate chama ela para entrar no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta se ela está com calor e ela responde que sim, e ele fala que vai ligar o ar-condicionado. Na sequência, ele fala que tem uma casa de luxo e convida ela para ir lá conhecê-la. E depois que a mágica já está feita, ela aceita o convite. Conforme combinado, eles vão em direção à casa do Nate. Chegando lá na casa do youtuber, ela fala que gostou muito do lugar. Ele fala para ela ficar à vontade. Nesse vídeo, o YouTube Joel resolveu fazer o teste da interesseira numa cadeira de rodas com um Corvette. Vamos ver o que isso vai dar. O vídeo começa com Joel na cadeira de rodas indo falar com essa mulher. Ele inicia uma conversa com ela, dizendo que ela não deveria se vestir assim, e em seguida fala seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta se não tem nenhum problema ele conversar com ela alguns minutos, e a garota responde que não. Joel pergunta se ela tem namorado, e ela responde que depende do dia. Ele fala que não entendeu, e ela explica que não gosta de se prender e gosta de curtir do jeito dela. Então ele concorda com ela. Em seguida, Joel passa o telefone e pede para ela anotar o número dela. Ele tenta de várias maneiras pegar o número dela, mas ela fala que não está interessada e nega passar o número para ele. Então Joel fala que se ela passar o telefone, ele vai se levantar da cadeira de roda. A mulher se recusa a acreditar no que ele está dizendo. Ela fala que não tem como ele se levantar porque ele ainda anda de cadeira de rodas. Então, na sequência, Joel se levanta e ela fica chocada e fala que não está acreditando e pede para ele dar alguns passos. Após ela se recusar a passar o telefone novamente, Joel vai em direção ao Corvette e é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é mesmo dele. Joel confirma que o carro é dele e ela começa a puxar assunto, dizendo que o carro dele é muito bonito e ela gostaria de dar uma volta. Depois de alguns minutos de conversa, Joel pergunta por que ela mudou de ideia e agora quer sair com ele para dar uma volta. E ela responde que achou que ele estava enganando ela, mas agora ela está acreditando nele. Depois de alguns minutos de conversa, Joel abre o jogo e fala que ele está gravando um vídeo para o seu canal no YouTube para testar mulheres interesseiras e fala que ela é muito interesseira e mostra para ela a câmera que está gravando.
e ela fica muito sem graça e Joel fala que vai embora e ela acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o YouTube Daniel abordando essa garota. Ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ele pergunta para ela o que ela está fazendo ali sozinha e a moça fala que está esperando um Uber. Na sequência, ele pergunta se ela não gostaria de sair com ele, porém ela fala que não porque tem namorado. Ele fala para ela que não tem nenhum problema deles serem amigos e ela responde dizendo que não precisa mais de amigos. Em seguida, ele pergunta se pelo menos pode pegar o número dela e ela pergunta para ele se ela pode ser sincera com ele e ele responde que sim. Então, ela fala que não gosta de homens pequenos e que ele não tem nenhuma chance com ela e não adianta ficar insistindo. Ele pergunta se ela não quer sair com ele só por causa que ele é pequeno e ela responde que sim. Então, ele fala que tudo bem, que ele entendeu. Na sequência, chega seu motorista com uma super Lamborghini e para na frente dele e chama ele de chefe e entrega a chave da super Lamborghini para ele. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim. E ela pergunta se ele quer sair com ela. Porém, ele fala que há minutos atrás ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela porque ele tem altura baixa. E ela responde dizendo que mudou de ideia. Ele fala que se ela quiser sair com ele, ela pode entrar no carro. Mas quando ela entra no carro, ele abre a porta, dá a volta e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e manda ela sair do carro. Ela fala que não é interesseira. Daniel fala que antes ela deixou claro que ele não tinha nenhuma chance com ela e que não gostava de homem baixo. Porém, quando ela viu sua Lamborghini, aceitou sair com ele só por interesse e ela é uma interesseira. Ele fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela vai ter que chamar um Uber e dar uma lição de moral nela. E quando ele arranca a Lamborghini, ele fala para ela parar de ser interesseira e ela acaba se dando mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai levar a interesseira para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa garota. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está, onde ela está indo e se ela tem namorado. Ela fala para ele que tem namorado, vira as costas e vai embora. Nate fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que ele tá de Lamborghini, imediatamente ela volta e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gostou. Na sequência, Nate tira sua blusa e passa para ela, depois de ver que ela estava sentindo frio. Na sequência, Nate pergunta o nome dela e fala que é um prazer conhecê-la, e pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala para ele que tem namorado, porém ele não precisa ficar sabendo. Nate pergunta para ela o que ele não precisa ficar sabendo, e ela responde que ela está conversando com ele. Nate pergunta para ela quanto tempo eles estão juntos e ela fala com ele que 2 anos. Ela ainda fala que eles não estão indo muito bem porque estão brigando demais. Nate pergunta para ela se ela já andou uma Lamborghini alguma vez e chama ela para entrar no carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta se ela gosta de carros rápidos e ela responde que sim.
Na sequência, Nate convida ela para ir almoçar com ele e ela aceita o convite. Porém, ele fala que antes quer passar na casa dele para trocar de roupa e chama ela para ir à casa dele. Ela fala que tudo bem e concorda com ele. Logo em seguida, Nate mostra para ela como é uma Lamborghini conversível e faz ela ficar impressionada. Depois de alguns minutos de conversa, Nate arranca a Lamborghini e vai em direção à sua casa. O vídeo começa com London dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome, mas ela fala para ele que não conhece. Ele pede para falar com ela bem rapidinho, mas ela fala que está ocupada e sai andando. Ele tenta pegar na mão dela para se apresentar, mas ela não toca na mão dele. Ele pergunta o que ela vai fazer porque está com tanta pressa, e ela responde que está indo almoçar. Ele fala que pode levá-la para almoçar com ele e pede o telefone dela, mas ela rejeita e diz que não passa o telefone. Ele diz que tudo bem e destrava o alarme do Corvette. A mulher volta na mesma hora e pergunta o que ele queria falar com ela, mostrando interesse no cara. London fala que ele está indo almoçar também e que gostaria de convidá-la para ir com ele. Ela responde que aceita ir com ele, mas ele questiona, dizendo que ela disse que estava ocupada e não o conhecia. Ela responde que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que ela quer vir com ele agora, e a garota fala que ele aparenta ser um cara bem interessante. Em seguida, London fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Ele então pergunta qual a chance dele de 0 a 10. E ela responde que a chance dele é bem alta. London fala que eles podem almoçar e depois irem para sua suíte que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com tudo que ele fala. London então chama ela para eles entrarem no carro e para irem juntos almoçar. Dentro do carro, o YouTube questiona por que ela não quis falar com ele quando ele a abordou. Ela responde para ele que não sabe dizer. Ele então pede para ela ser sincera com ele, e ela responde que ele tem um carro muito bom e que seria um bom namorado. London pergunta o que ela tem para oferecer, e ela fica sem saber o que dizer e fala que gosta muito de gastar dinheiro e que gosta de dormir boa parte do dia. Em seguida, London fala que ele achou ela muito interesseira e que ele não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo para ficar no carro, mas London fala que não quer mais conversar com ela e pede para ela descer. Ela desce do carro e acaba se dando mal por ter rejeitado o London no O vídeo começa com Naya chavecando essa loira. Ele pergunta como ela vai e elogia a beleza da garota. Ele fala seu nome e fala que é um prazer conhecê-la. Além disso, ele fala que é novo na cidade, chegou em Houston há pouco tempo e está tentando fazer novas amizades e frequentar lugares novos. Ele então pergunta se ela é da cidade. A garota responde que sim, que sempre morou aqui. Em seguida, Nae passa o telefone e pede para ela anotar o seu número. E a garota, que parece ser muito humilde, passa o seu telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta por que uma garota tão linda ainda está solteira. E ela fala para ele que ainda não achou um cara legal. Em seguida, ele fala que quer conhecer melhor a cidade e frequentar bons lugares e pergunta se ela pode ajudar ele. Ela fala que pode sim, que isso não seria um problema.
Então ele fala que o carro dele está logo ali na frente e fala que ela vai gostar do carro dele. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e quando ela vê a sua Lamborghini fica muito admirada com o carro de luxo dele. Nair fala que ele é um cavaleiro e abre a porta do carro para ela se sentar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz, e ela responde que trabalha com imobiliária. Nair fala que achou que ela era uma modelo, porque ela leva jeito para ser modelo. Ela fala que não, que ela apenas vende imóveis. Ela então pergunta o que ele faz da vida, e ele responde que faz muita coisa e trabalha com apostas esportivas e mercado financeiro. Em seguida, ele pede para ela passar o seu Instagram para ele também e fala que ele tem um compromisso agora, mas que eles podem sair outra hora. Ela fala que tudo bem, que ela vai ficar esperando ele ligar para ela para eles saírem juntos qualquer dia. Depois de alguns minutos de conversa, Nair fala que foi um prazer conhecê-la e dá um abraço nela. Eles então descem do carro e ele ajuda ela a descer também. Ele se despede dela e fala que vai ligar para ela que foi um prazer conhecê-la. E dessa vez a garota passou no teste e não foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira e pede para ela descer do carro.
O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O YouTuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro. Mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele.
porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kyla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim. Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela. Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. E dessa vez sem nenhuma dificuldade. Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dá um maior mole para ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o YouTuber pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal. Nesse vídeo, o Nair tenta abordar essa morena. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela responde que está bem e que se chama Kathleen. Ele tenta apertar a mão dela, porém ela responde que não vai apertar a mão dele porque ela tem namorado. Nair fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se não pode pegar o número dela. Porém ela responde que não porque é fiel ao seu namorado. Depois de levar um fora da garota, o apresentador do canal vai em direção à sua Lamborghini avaliada em mais de R$1,5 milhão. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que tá fazendo e na mesma hora vai atrás dele perguntando se o carro é dele.
O youtuber confirma que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela responde que ele queria pegar o número dela e ela vai passar para ele. Mas ele questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Ela responde que eles estão quase terminando e que ela está quase solteira. O youtuber então fala que não quer arrumar problemas para ela e que ele respeita o seu relacionamento. Ela então fala que pode terminar com ele a qualquer momento porque ela não gosta mais dele. Nair pergunta quanto tempo eles estão namorando e a garota responde que já faz 2 anos e que caiu na rotina e está muito chato o relacionamento deles. A seguir, ele pergunta se ela realmente quer sair com ele. Ela fala que sim, que eles podem sair para beber e se conhecerem melhor, que ela está louca para dar uma volta no carro dele. A garota entra no carro com ele sem pensar 2 vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. E vamos ver aonde isso vai chegar. Dentro do carro, o youtuber começa a questionar porque ela não queria dar bola para ele antes de ver o seu carro e que ela disse que ela era fiel ao seu namorado. Ela fala que estava com pressa e que não achou que ele seria tão bem sucedido com um ótimo carro. Naya então fala que foi só ela ver o seu carro que ela começou a detonar o seu namorado. Ele fala que não é só porque ele não tem uma Lamborghini, não quer dizer que ele não seja um bom namorado. E fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais falar com uma interesseira. A garota começa a xingar o youtuber e desce do carro braba, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso.
Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos, e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira. E parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Joel abordando essa garota em um parque. Ele pergunta como ela vai e fala que se chama Joel. A garota fala que está tudo bem, que se chama Joyce. Ele pergunta se ela é da cidade e ela responde que não, que ela é de Dallas. Então Joel fala que ele só está fazendo caminhada no parque e queria fazer amizades com ela. Ele fala que achou o cabelo dela muito lindo e pergunta se ele não pode fazer companhia para ela, porque ele também está precisando de perder uns quilinhos. Porém, a garota fala que não, porque ela prefere caminhar sozinha. Joel fala que só quer fazer companhia para ela porque ele também está fazendo sua caminhada. Mas a garota não demonstra interesse e fala que não está interessada. Joel pergunta se ela vai voltar para sua cidade e a garota responde que não, que mudou para a cidade faz pouco tempo. Então Joel fala que eles têm algo em comum porque ele também é novo na cidade e se mudou faz pouco tempo. Então Joel pergunta se pode pegar o número de telefone dela. Mas a garota fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ela não quer nada com ele e dá um fora em Joel. Sendo assim, Joel vai em direção à sua Lamborghini e abre a porta da máquina, e é aí que a mágica acontece. Quando ela vê a Lamborghini de Joel, os olhos dela não resistem à Lamborghini e ela vem perguntando se o carro é mesmo dele. Joel confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom e que gostaria de dar uma volta no carro. Porém, Joel a questiona, dizendo que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Então, a garota fala para ele esquecer isso, porque quem vive de passado é museu. Sendo assim, Joel pergunta se ela quer se sentar na Lamborghini, e é claro que a garota não resiste a esse convite e senta na máquina. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e mostra para ela a Lamborghini dele, que é totalmente personalizada, e fala que ele mandou personalizar ela e que ela vale mais de $500 mil. Na sequência, Joel fala que está gravando um vídeo para o seu canal no YouTube e mostra para ela a câmera. Ele fala que tem que dizer a verdade, que no começo ela não quis nada com ele e disse que ele não fazia o tipo dela, mas depois que viu sua Lamborghini, mudou de ideia na hora. Ele fala que ela é muito interesseira. A garota fala que ela não é interesseira e que ela só não gosta de cara que não é bem sucedido. Então Joel fala que não vai querer sair com ela porque ela só está interessada no seu dinheiro e no seu carro. A garota tenta se explicar, porém Joel entra no carro e fala que não sai com interesseira, e assim ela acaba se dando mal. Iniciamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e inicia uma conversa com essa garota, perguntando se está tudo bem com ela, e ele fala que gostou da roupa dela. Ele fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta o que ela está indo fazer e ela fala que está indo na casa de uma amiga, e além disso fala que vai sair com as amigas dela mais tarde. O youtuber fala que é novo na cidade e que ela poderia mostrar para ele alguns pontos na cidade porque ele está meio perdido. Além disso, ele fala que também está procurando um bom restaurante.
ela fala que sim, que pode mostrar para ele alguns restaurantes. Em seguida, ele pergunta para ela se ela tem namorado. Ela fala que não, porque foi traída pelo seu último namorado. Nate fala que se fosse o namorado dela, que ele nunca ia fazer isso com ela, porque ela não merece isso. A mulher fala que aprecia o que ele está dizendo. Então, Nate pergunta qual o tipo dela. E ela responde que é uma pessoa séria que não vai ficar enganando ela. Então, Nate fala que ele é o seu tipo. E na sequência, Nate pede para ela passar o telefone e entrega para ela o celular para ela anotar o seu número. Então, ele pede para ela esperar um segundo e entra na Lamborghini para mostrar que o carro é dele. Ela pergunta se esse é o seu carro e o youtuber confirma que sim e pergunta se ela gosta. A mulher fala que é muito bonito o carro e que impressiona muito. Ele fala que trabalhou muito para conseguir esse carro dos seus sonhos. A mulher dá uma risadinha e pergunta se o carro não é alugado. Nate fala que não, que o carro é novo e que ele comprou faz poucos dias. Então, ele chama ela para entrar no carro para eles irem no melhor restaurante da cidade. E fala também que depois de saírem do restaurante, eles podem ir para a casa dele para dar um mergulho na piscina. A mulher, que já estava demonstrando que gostou dele antes de ver o carro, aceita o convite do Nate. Além disso, dentro da Lamborghini, o youtuber fala que gostou muito dela e dá pra ver que ela é uma mulher muito especial. A mulher agradece o elogio do Nate e fala que ele é um cara legal. Então, depois de alguns minutos de conversa, quando ele estava prestes a ir no restaurante, o youtuber fala que tem que devolver o carro porque já está na hora. A mulher fala que ele disse que o carro era dele. Nate responde que queria impressioná-la com o carro, mas que na verdade é alugado. Então ele pergunta para ela se ela ainda vai sair com ele sem o carro, e ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então, nessa hora, ele explica que tudo é um teste para pegar a mulher interesseira e mostra que tem uma câmera do lado de fora gravando, e fala que ela passou no teste e que não foi interesseira. E fala que na verdade ele tem namorada, mas que gostou muito da atitude dela e elogia muito a garota. Iniciamos o vídeo com o YouTube chegando acelerando seu Corvette em frente a uma praça para chamar a atenção da garota. Ele caminha até ela perguntando como ela vai e se apresenta para ela. Ele pergunta se pode sentar e ela fala que sim. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo na praça e ela fala que está esperando uma amiga para irem fazer compras. Diante disso, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que talvez. Então, ele pergunta para ela se eles podem trocar telefones e mais tarde ele pode pegar ela no seu carro para poderem sair juntos. Então, a mulher aceita sair com ele e diante disso ele chama ela para ver seu carro de perto e eles vão caminhando até o Corvette C8. Ele pergunta o que ela achou do carro e ela fala que gostou muito e pergunta se pode dirigir e além disso ela também pergunta se pode se sentar no carro. O YouTube responde que sim e abre a porta para ela entrar. Em seguida, ele fala que vai mostrar para ela o ronco do motor e pede para ela ir lá atrás e escutar o barulho da máquina. Nessa hora, chega o outro YouTube já conhecido aqui no canal, o Blue Ice, e começa a perguntar por que ele ainda não devolveu o seu carro e pergunta o que ele está fazendo. O rapaz fala que ia devolver o carro, mas parou para conversar com a mulher.
A mulher pergunta se o carro não era dele. Blue Ice começa a rir e fala que o carro é dele. O rapaz fala que só queria impressionar a garota porque achou que não ia ter chance com ela sem o carro. Então, o YouTube Blue Ice começa a chamar a moça para sair com ele, mas o rapaz fala que ela já vai sair com ele. Então, Blue Ice empurra o cara e fala que não está falando com ele e que nunca mais ele vai pegar o carro dele de novo. Depois da mulher falar que não vai com ele, ele entra no carro e sai acelerando. A mulher chama ele até o seu carro e fala que ele não precisava ter mentido. O YouTube pede desculpas e explica para ela que isso é um teste para pegar garimpeira de ouro e que ela não foi interesseira e que passou no teste. Além disso, ele mostra para ela que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube e fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas duas garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e falam que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e veem Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro, ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos. Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram no carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele. Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as duas de uma vez. Então Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar e que os três vão se acabar de tanto se divertirem. Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos para o próximo vídeo. Começamos o nosso top 1 com o youtuber Nair Price, que aborda essa belíssima mulher. Ele já chega se apresentando, pegando na mão da garota.
Ele fala que viu ela e achou ela muito linda e teve que vir falar com ela. A mulher simpática agradece o elogio. Então ele se apresenta e começa um papo descontraído com a garota. Ele fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas. Além disso, ele fala que achou ela muito atraente e que gostou dela assim que a viu. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim, que tem namorado. O youtuber fala que é uma pena, mas que eles podem pelo menos ser amigos. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela faça amizade com homens e fala que só está conversando com ele para não ser mal educada. O youtuber fala que tem uma condição financeira espetacular e que pode levá-la para fazer compras sempre quando ela quiser e dá uma vida de luxo para ela. Mas, como já é esperado, a garota não acredita e fala para ele não insistir com ela. Então, ele fala que só vai perguntar a última vez e que não vai mais incomodá-la, e pergunta se ele pode pegar o número dela. Ela, sem paciência, fala que já falou que tem namorado e que ele está incomodando ela. Então, vendo que ele não vai ter sucesso algum com a garota, ele se levanta e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o indivíduo está de nave, ela não resiste à Lamborghini e se levanta e vai atrás dele para falar com ele, perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim, e na sequência ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O youtuber responde que sim e pergunta sobre o namorado dela. Ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela fala que se ele quiser, eles podem ir para a casa dele, que ela quer conhecer melhor a casa dele. Então, o youtuber fala que eles podem ir para a casa dele para ficarem mais à vontade, porque ele gostou muito dela. E sem pensar muito, depois da mágica feita, a mulher aceita o convite e entra na Lamborghini. Mas é nessa hora que ele começa a questionar como ela tem coragem de entrar num carro de um desconhecido e ainda querer trair o seu namorado. Ele fala que ela deveria ter vergonha das suas atitudes porque ela merece ser esculachada porque ela é uma interesseira. Ele fala que não sai com interesseira e manda ela descer do carro. Ela insiste em ficar no carro e fala para ele pensar melhor na ótima tarde que ele vai ter com ela. Então ele desce do carro, dá a volta e manda ela sair do carro de novo. Ela desce indignada e enfia a mão na fuça do youtuber e sai xingando ele. E ela ainda tenta correr atrás dele, mas acaba se dando mal. E antes de ir pro top 2, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O vídeo começa com Damon abordando essa garota. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que está indo para casa. Ele então pede para falar com ela, mas ela fala que não está escutando porque ele está falando muito baixo. Ele então pergunta se ela está com medo dele e fala que ele não vai morder ela não. Ele então pergunta se ela vai abastecer o seu carro e fala que pode abastecer o carro para ela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta se ela não gosta de caras mais velhos e ela responde que não, que ela gosta do namorado dela. Ele então pergunta se ela não pode ter amigos só porque ela está namorando. E a garota responde que ele é muito ciumento. O youtuber fala que entende o ciúme dele porque ela é muito linda e ela agradece o seu elogio.
Ele então fala que não vai mais atrapalhar ela e caminha na direção da sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini vermelha do Damon, aí a conversa é outra e ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que é sim. Ela então fala que essa é a cor preferida dela. O youtuber fala que esse é um dos seus carros de luxo e que ele só queria chamar ela para dar uma volta no seu carro e fazer amizades. A mulher fica muito interessada e fala que o relacionamento dela é aberto e que eles podem sim dar uma volta no carro dele sem problema. Ele então fala que se ele gostar dela, que ele iria querer uma chance com ela. E ela responde que vai pensar no que ele disse com carinho. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela, e dessa vez ela passa o número para ele como se nada tivesse acontecido. O youtuber, que não é bobo, vai logo deixando ela mais interessada e demonstrando que está afim dela. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela então responde que no momento ela não está trabalhando, mas que ela ganha tudo o que ela quer, e que o namorado dá tudo o que ela gosta. O youtuber pergunta se ela fosse namorada dele, se também teria que ser assim. Ela responde que sim, porque ele tem uma condição muito boa e ela não precisaria de trabalhar. Ele então fala que não quer namorar uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro dele. Ele fala que não quer mais nada com ela e ela vai embora toda sem graça. E acabou sendo rejeitada pelo youtuber.